Salvação da mente. Como se manifesta e quais os seus benefícios? Esse estudo de hoje é a continuação do estudo passado, né? Se você está assistindo pela gravação esse estudo e não assistiu ao estudo passado, eu lhe convido a assistir. Nós sempre deixamos o link do estudo anterior embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então você vai encontrar embaixo do vídeo o link do estudo anterior, nós sempre deixamos aí, tá? E hoje vamos continuar então o raciocínio de semana passada, tá? Na semana passada nós falamos a respeito da salvação da mente e salvação eterna, e fizemos um paralelo dessas duas manifestações, tá? Hoje vamos nos ater mais à salvação da mente. O versículo inicial se encontra em 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 5. Vamos ler. Derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Glória a Deus. Mais que vencedores em Cristo, povo abençoado, povo santo, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, como eu disse agora há pouco, a gente vai dar continuidade ao estudo de semana passada, onde nós falamos naquela ocasião sobre as manifestações da salvação, a salvação eterna e a salvação da mente. Buscamos diferenciar, porque há uma confusão muito grande em relação a isso, né? As pessoas acham que tudo é a salvação eterna e na verdade não é. Eu não vou me aprofundar muito nisso hoje, obviamente, porque já tem um estudo anterior. Hoje vamos nos ater mais à salvação da mente. Vamos ver biblicamente como esta manifestação da salvação acontece, né? Como ela se manifesta e quais os benefícios que ela traz. É muito interessante você entender e compreender isso, né? Para você ver e conhecer o privilégio que é, além de você ser salvo para sempre da morte eterna, você viver para sempre, isso é a salvação eterna, né? Além de você ter isso como filho de Deus, você também ter a salvação na sua mente é um privilégio maravilhoso. Como nós vemos, assim, fazendo um resumo bem breve do que falamos na semana passada, como nós vemos e como a palavra da graça apresenta a questão da salvação. A graça apresenta a salvação consumada. O que é a salvação? A salvação é a vida eterna. Por isso chamada de salvação eterna. É a salvação da morte. Tá? Nós entendemos, e para nós, né, isso é muito claro na palavra, que existem duas sementes no mundo, desde o início. Tá? Desde o início dos tempos, desde o primeiro homem, é o plano de Deus que haja essas duas sementes, né? E nesse mundo material, elas se mantêm, porque a palavra diz que uma geração vai, a outra geração vem, e a terra permanece para sempre. E que da mesma massa o Senhor faz vasos para honra e para desonra. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo material, a existência das duas sementes acontece e é necessária e é até plano de Deus. Nós temos estudo no canal sobre isso, é só você pesquisar que você vai encontrar um estudo bem antigo, mas muito instrutivo sobre as duas sementes. Pesquisa aí que você vai achar. Então, o que acontece? Há duas sementes. Como a salvação, né, já foi concretizada, assim como o juízo também já foi, então a situação das sementes é a seguinte: a boa semente, os filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, esses já nascem salvos. A salvação já foi concretizada. Estuda lá o estudo passado para você ver. Tá? E aquele que é filho da perdição, aquele que não tem salvação, ele nasce já condenado. Então, um nasce salvo, outro nasce condenado. Um nasce salvo para a vida eterna, ou seja, já tem a vida eterna, e o outro está destinado à não existência. Uma vez que a salvação foi concretizada, então o filho da salvação, vamos nos ater aos da salvação, né? Os salvos, a boa semente, os vasos de honra, o trigo, quando ele nasce nesse mundo, ele já nasce salvo, em relação à salvação eterna. Mas muitos desses filhos não têm a salvação aqui, na mente. Então existem muitos filhos de Deus que são da boa semente. Veja, eles têm características da boa semente, ou seja, eles são pessoas boas, eles não são pessoas perversas, porque existe muita perversidade, né? Muita maldade natural, né? E existem muitas pessoas que não têm essa perversidade. São pessoas boas, elas podem até eventualmente praticar o mal,
por causa da carne que todo mundo tem, né? Tanto a perdição quanto a salvação, todos têm a herança de Adão, que é a carne, a matéria. Tá? E por causa das inclinações da matéria, muitas vezes o próprio Filho de Deus ele pode eventualmente praticar um mal, mas ele não tem prazer no mal. A diferença do Filho é essa. Então, quando Jesus disse, olha, pelos frutos os conhecereis, né? Em relação, por exemplo, aos falsos profetas, da perdição, por quê? Porque o fruto demonstra. Então, o Filho de Deus, ele tem bons frutos, ele tem um bom coração. Né? Mesmo ele não tendo conhecimento do Evangelho, você percebe nele atitudes positivas. Né? E aquilo que eu falei semana passada, você observa em muitas religiões, há pessoas muito boas. Às vezes a pessoa não conhece o Evangelho da graça, porque é uma coisa ainda muito restrita, mas ela é uma pessoa muito boa. Ela está na religião evangélica, mas ela tem um coração muito bom, é uma pessoa de Deus, uma pessoa que teme a Deus, mas ela não tem entendimento, a mente não foi salva. Assim como há pessoas no catolicismo que estão lá, infelizmente, nas idolatrias, por causa da carne, né? Porque a idolatria é uma obra da carne, né? Então quem está lá na idolatria não é o Filho de Deus, não porque ele queira ser um idólatra, mas a carne o leva àquilo, né? Então ele está lá na idolatria, mas ele é filho, ele é boa semente, ele tem bom coração, ele faz o bem, sabe? Ele cumpre o amor, tudo mais, mesmo não tendo entendimento pleno do Evangelho, né? Mas ele está perdido no engano da mente. Assim como tem gente em religiões de matriz africana, né? Na macumbaria, nisso e naquilo, enfim, né? E há pessoas, filhos de Deus, até no ateísmo. Eu tenho para mim, na minha opinião, que o ateísmo é uma espécie de religião. Tá? Não que eles creiam em algo divino, mas eles têm um movimento, pelo menos boa parte dos ateus que eu vejo aí, eles têm esse movimento de não crença, que acaba sendo uma espécie de religião também. Né? Existem até movimentos organizados de ateísmo. Então é um tipo de religião, são filosofias, são coisas mundanas na mente. Tem muito filho de Deus envolvido nisso aí. Porque a mente não foi salva, a mente não foi liberta. Por mais loucura que seja você não acreditar em Deus, você não acreditar em Deus é uma loucura. Você olha para a criação e você diz que isso veio do nada, percebe que isso não faz sentido? É uma coisa ilógica. Né? Como Paulo disse, a glória de Deus está aí na criação, nas coisas criadas. Você olha a criação e você vê a mão de Deus, você vê o poder de Deus, você vê a complexidade da vida. Né? As pessoas dizem que vem por uma evolução. Evoluiu, sei lá por quê, não sei, evoluiu. A vida foi lá, começou do nada, né? Do nada, surgiu lá, ninguém sabe como, aí houve lá algumas reações químicas lá absurdamente impossíveis, né? Se você fizer um cálculo matemático de probabilidade, você vai ver que é impossível a vida surgir assim do nada, né? Nem a matemática prova isso, mas eles dizem que não, aconteceu lá, ninguém sabe como. Aí evoluiu e foi, sabe, de uma ameba, de algo unicelular, sei lá, e foi evoluindo, e os supostos milhões de anos, né? Milhões e bilhões e não sei quanto. Aí chegou no homem. Olha, gente, para você acreditar nisso, isso é um tipo de loucura. Não tem como você acreditar nisso aí. Isso é um absurdo. Não faz sentido algum do ponto de vista da lógica. Né? Mas as pessoas acreditam porque são fortalezas na mente. Assim como a religião evangélica, seja qual for o segmento, tradicional, pentecostal, neopentecostal, não importa. Assim como a religião evangélica imprime muitas fortalezas, o ateísmo também, o catolicismo e todas as demais religiões, todas essas coisas, esse mover mundano, são fortalezas implantadas na mente do povo. E assim, muitos da boa semente, os salvos, os filhos de Deus, que já estão salvos da morte, eles não têm a salvação no entendimento. Então a nossa luta é como o apóstolo Paulo falou aqui, é levar cativo todo pensamento a obedecer a Cristo. É o nosso desejo, é ver todo o pensamento, ou seja, de todos os filhos de Deus, né, obedecendo ao Senhor, ou seja, servindo por meio da palavra, por meio da revelação, servindo com a mente, com o entendimento, né? Sem religiosidade, sem idolatria, sem, enfim, todo esse movimento religioso que vemos aí, sem envolver a nossa vida com isso aí. Né? Porque Deus, na verdade, quer que seus filhos conheçam a verdade. E nós lutamos aqui, então, para cumprir esse chamado.
né? Para que os filhos de Deus tenham a manifestação da salvação na sua mente e para que eles vivenciem os benefícios dessa manifestação. Então a nossa luta aqui, amado, é levar cativo todo pensamento a obedecer a Cristo, a fazer a ovelha do Senhor, que está perdida na religião evangélica, na religião católica, nas religiões de matriz africana, no ateísmo, ou no que quer que seja, em filosofias humanas, etc., budismo, hinduísmo, seja lá o que for. É retirar o Filho de Deus de tudo isso aí e fazer ele obedecer a palavra do Senhor, né? Porque, amados, a nossa mente é algo fundamental para a nossa relação com Deus. Porque o serviço a Deus que oferecemos aqui é por meio da mente. Você serve a Deus, as suas atitudes em servir a Deus, elas vêm da mente. Então tudo é processado na sua mente. É na mente que você serve a Deus. É o conhecimento da palavra revelada na sua mente que te leva a ter boas obras. É aquilo que nós em graça ensinamos, né? As boas obras, elas não causam nenhum tipo de benefício. Elas são a consequência. A religião diz que é o contrário, que você é salvo pelas obras, né? Então você faz as boas obras e aí você consequentemente é salvo. Isso é uma bobagem, né? Isso não existe respaldo nenhum para isso na palavra. A palavra apresenta a obra como consequência, né? Então a pessoa é da boa semente, a pessoa recebe a revelação do evangelho e isso redunda em boas obras, né, na sua vida, tá? Então a nossa mente, ela é fundamental, porque é através dela que servimos a Deus. Veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7, verso 25, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, olha só o que Paulo fala, com a mente, olha só, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, ou seja, eu sirvo a lei de Deus com a mente, mas com a carne, a lei do pecado. Algumas versões aparecem com o entendimento, né? Ou seja, com a mente, com o entendimento, eu sou servo, no grego o sentido é escravo, por isso que aqui na Nova Versão Internacional aparece escravo, né? Porque no grego o sentido é de escravo. Então Paulo fala, com a mente eu sou servo da lei de Deus. Lembrando que a lei de Deus, neste contexto aqui, é a lei do Espírito da vida, tá, pessoal? Fica atento a isso. No capítulo 8, vocês encontram Paulo falando, né? O Senhor, por meio da lei do Espírito da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei de Deus, aqui nesse contexto, é a lei do Espírito da vida. É a direção do Espírito em nós, tá? E Paulo fala, por meio da carne, que é a matéria, eu sirvo a lei do pecado, porque a matéria quer o mal, quer praticar o mal. Então essa lei do pecado, entre aspas, é o desejo da obra da carne, né? É o desejo que a matéria tem de realizar o mal, tá? Então essa é chamada, entre aspas, lei do pecado. Agora, a lei de Deus é o quê? A lei do Espírito da vida. É você ser guiado pelo Espírito. Então na mente você é guiado pelo Espírito. Sabe, não é na letra da lei, não é em mandamentos de homens, não é em religião. É o Espírito atuando na tua mente e te levando a servir a Deus como Deus quer ser servido, né? Então, abençoados, muitos hoje em dia, como nós vimos semana passada, né? Muitos acreditam que nós pregamos para salvar as pessoas em relação à eternidade. Então, eu vou pregar para que o cara aceite Jesus. Amados, todos esses conceitos não têm fundamento bíblico, tá? Não existe aceitar Jesus. Nós temos um estudo no nosso canal que é um estudo maravilhoso, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Tá? Eu vou colocar esse estudo embaixo do vídeo no YouTube, para quem não assistiu. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Não existe aceitar Jesus na Bíblia, mas as pessoas pregam isso aí à torta e à direito. Tá? Então eles pensam assim, eu vou pregar, o cara vai, através do livre-arbítrio dele, ele vai aceitar Jesus, né? E aí ele vai ser salvo para a eternidade. Não é isso. Ele já foi salvo pela morte, pela ressurreição de Jesus, e depois o Senhor concluiu a salvação com a sua vinda no ano 70, trazendo juízo sobre Israel, concluindo todas as coisas. Tudo foi consumado. Também vou deixar embaixo do vídeo no YouTube nosso estudo de escatologia consumada. Caso você ainda não tenha estudado, amado, é fundamental você entender a escatologia consumada para você entender a palavra da graça. Então separe um tempo, são vários estudos, assista desde o primeiro, vai estar embaixo do vídeo do YouTube também o link da escatologia consumada. Então no ano 70 o Senhor concluiu
todas as coisas. A salvação foi consumada. Aqueles que estavam presos à morte foram resgatados, foram arrebatados das mãos da morte para viver para sempre. Os filhos de Deus, obviamente. Tá? Assim, a morte acabou. Como diz lá no Apocalipse, a morte e o Hades, né? O inferno, que é o Hades, que é a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo. Fogo é um símbolo de juízo. Tá? Ou seja, eles foram destruídos. A morte foi destruída quando Jesus veio. Então acabou. O Filho de Deus hoje ele não morre mais, apenas biologicamente. Tá? Mas a alma permanece viva, recebe um corpo glorificado e vai ser triúnico de novo. Assim como somos triúnicos hoje, somos compostos de corpo, alma e espírito, seguiremos sendo triúnicos, porque esse é o projeto de Deus. Só que na eternidade vai ser com uma alma restaurada, corpo glorificado e o espírito, claro, unido. Tá? Então seremos sempre triúnicos. Esse é o projeto de Deus. Tá? Porque a palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é triúnico. Deus é espírito, né? Deus tem alma, que na palavra aparece a alma de Deus, e Deus tem corpo, é Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus é triúnico. E o projeto de Deus para nós é que nós sejamos também triúnicos. Só que na eternidade é uma outra realidade, obviamente, totalmente diferente da realidade atual. Tá? Mas então eu não prego para salvar alguém para a eternidade, eu prego para salvar a mente do povo de Deus. Para que a salvação se manifeste na mente do povo. E aí você pergunta, irmão Cristiano, como é que a salvação se manifesta? Ela só se manifesta, meu amado irmão, minha amada irmã, por meio de revelação. Por isso que aqui no nosso trabalho ministerial, por exemplo, nós somos totalmente contrários ao debate. Não participamos de debate. Mesmo porque o próprio apóstolo Paulo disse, né? Olha, não participem de debate se contendem sobre a lei, né? Porque, na verdade, são coisas inúteis. O debate é uma coisa carnal. Quando eu ouvia, Amador era viciado, entre aspas, né, em ouvir debates quando eu era garoto, né? E depois, no início, quando eu comecei a vislumbrar a graça, estudar a graça, eu também gostava de ouvir os debates em rádios e programas gospel, não sei o quê. Eu ficava ouvindo debate, eu achava aquilo o máximo. É falta de maturidade, né? E eu nunca, olha só, talvez você tenha até visto. Eu não vou dizer que é impossível que aconteça, mas eu particularmente nunca vi ninguém convencer um lado. O lado defendendo a ideia X, o outro lado defendendo a ideia Y. Eu nunca vi o X fazer o Y se tornar X, ou vice-versa. Sempre havia briga, contenda, e no final, quem defendia X continuava defendendo X, quem defendia Y continuava defendendo Y. Então, era o que, na verdade, o debate? Obra da carne. Só contenda, um querendo ser mais inteligente que o outro. Então, do ponto de vista bíblico, não faz sentido o debate. Você pode debater coisas acadêmicas, ciência, sei lá o que quer que seja do mundo aí, tudo bem. Mas biblicamente não faz sentido. Por quê? Porque o debate ele vai ativar a carne, não vai ter movimento espiritual nenhum ali, porque se a carne está atuando, o espírito não vai atuar ali. Tá? E obviamente não tem revelação nisso. Porque a revelação vem do espírito. Então não é o debate você forçando a pessoa, sabe? Não, você tem que acreditar porque é assim. Isso não acontece. É revelação, sabe? A pessoa ouve e Deus quer revelar, ele revela no tempo dele. Alguns têm, assim, existem experiências diferentes, né? Então alguns recebem num estalar de dedos. A pessoa ouve a palavra da graça uma vez e já desperta. Maravilha, que palavra, eu quero mais. Outros já demoram mais um pouco, né? De repente tem a mente muito petrificada pela religião. Então demora mais um pouco, ele ouve, aí ele não gosta, não, isso é heresia, aí daqui a pouco Deus permite que ele ouve outra mensagem, aí de repente Deus quer revelar, leva para ele um livro da graça, aí ele lê, aí entende? Então tem gente que leva anos para receber a revelação da graça, cada um tem a sua experiência, mas o fato que não é forçando, você nunca vai fazer a sua família, por exemplo, receber a palavra da graça, forçando, debatendo, discutindo, isso não existe. É revelação. Efésios 1,17, nova versão internacional. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê, olha só, amados, espírito de sabedoria e de revelação. Opa!
no pleno conhecimento dele. Ó, o que está escrito aí? Qual era a oração de Paulo em relação à igreja? Que Deus desse à igreja espírito de sabedoria e de revelação. Porque Paulo sabia que sem revelação não pode conhecer, não tem como conhecer o evangelho. A salvação da mente jamais acontecerá se não houver revelação do Espírito. A palavra revelação significa retirar o véu. Revelar é você retirar o véu como uma barreira, né? O véu, então, no símbolo, ele é uma barreira na visão. A pessoa retira o véu, isso é revelar. Então, é o Espírito que tira. Nós, amados, que temos o trabalho, como o trabalho que eu exerço pela misericórdia de Deus, né? Eu busco exercer da melhor maneira que eu posso. É o trabalho de apresentar a palavra, de explicar, etc. Mas quem revela é o Espírito. Entende? Pode ver que tem muita gente que assiste aos meus estudos, por exemplo, e não recebem nunca. E olha que eu busco trazer os estudos de maneira muito clara, né? Mas não recebe nunca. Agora, aquele que Deus quer revelar, Deus usa esse entendimento que nós transmitimos aqui para revelar para essa pessoa. Mas não é o Cristiano França que revela, é o Espírito. É o Espírito de sabedoria e de revelação que abre o entendimento para o conhecimento do Senhor. Aí você diz assim, irmão Cristiano, tudo bem, é por revelação que a salvação da mente se manifesta. Mas revelação de quê? Aí é que está, né? É a revelação do único evangelho da nova aliança. O evangelho da graça de Deus. Amados, uma coisa que eu sempre falo e vou repetir hoje, para quem é novo na graça. Não existe outro evangelho. Não existem muitas verdades. Um dos argumentos que eu já observei contra a palavra da graça é esse. Uma pessoa uma vez me falou isso, eu já vi outras pessoas falando também, mas uma pessoa me falou pessoalmente isso. Há muito tempo atrás, uma pessoa do sistema falou assim, Cristiano, olha, eu entendo, o que você apresenta realmente está na Bíblia, mas eu acredito que a sabedoria de Deus, como diz a palavra, ela é multiforme. Então, o que você prega está certo, algumas pessoas vão receber, mas também o que a Igreja Batista prega está certo, o que a Igreja Assembleia prega está certo, o que a Universal prega está certo, porque a multiforme sabedoria de Deus. Olha, amado, isso foi uma das frases mais absurdas que eu já ouvi. Porque a multiforme sabedoria de Deus não significa que existem muitas verdades, verdade é uma só. Agora, essa verdade ela se manifesta, né, em nossas vidas, ela atua em todas as áreas das nossas vidas, né, e abre o nosso entendimento de maneira maravilhosa, né, e esse é o sentido da multiforme sabedoria. Não é que a sabedoria de Deus ela traz várias verdades diferentes. É que a pessoa não querendo receber a graça, ou não querendo admitir que a graça é a verdade, a pessoa vem com essa. Não, multiforme, tudo bem, o que você prega está certo, mas não. Só existe um evangelho. É o evangelho da graça de Deus. Se a denominação, ou o que quer que seja, não prega a graça, se ela não fala da cruz, do que Jesus fez, se ela não fala de Cristo ressuscitado, né, que é falar da ressurreição e da importância do Cristo ressuscitado, se ela não fala do fim da lei, se ela não fala da vinda de Cristo consumada no ano 70, não é evangelho da graça. Ele pode até parecer evangelho da graça, mas não é. Evangelho da graça fala da cruz, né? Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então é a palavra da cruz. Tem que falar da cruz, ou seja, do que foi feito na cruz. Dos resultados da cruz. Entende? Então o evangelho é isso. É falar dos resultados da cruz. É falar da ressurreição e de Cristo ressuscitado. É falar do período de transição e da vinda de Cristo consumando todas as coisas. Sabe? É isso. É libertar o povo dos templos. Sabe? Graça não pode ter templo. Vou fazer um templo da graça. Não existe isso aí. Entende? Igual tem uma benção. Eu falei agora há pouco no bate-papo em graça, né? Antes de entrarmos no culto racional. Tem um abençoado aí que diz que prega a graça. Ele tem um prédio muito grande aí e diz que o prédio dele é o endereço de Deus na terra. Amado, pelo amor de Deus, como é que você diz que prega a graça e diz que seu prédio que é o endereço de Deus? Percebe que isso não faz sentido? Vou fazer um templo aqui da graça. Não, amado. Templo somos nós. Percebe isso aí?
Então, saiu disso, amado, não é graça. Porque Jesus vai voltar, porque o Apocalipse, porque o chip da besta, e porque isso e aquilo. Esquece isso não é graça. Entende? Somente há um evangelho. O evangelho da graça, a palavra da cruz, a palavra da ressurreição de Jesus. Quando essa palavra é revelada, aí sim acontece e se manifesta a salvação da mente. Atos 20 e 24 é a palavra que o apóstolo Paulo defendia. Paulo foi o único apóstolo a ter a revelação da graça, a ter sido levado ao paraíso para receber da boca de Cristo a revelação. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, Paulo falando, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de quê? Do evangelho da graça de Deus. Como que Paulo recebeu esse evangelho? Gálatas 1, versículos 11 e 12. Nova versão internacional. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo não aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo não aprendeu de Pedro, né, que veio antes, de Tiago, de João, ou de qualquer um dos discípulos de Jesus de Nazaré. Não tem origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Como que acontece a salvação da mente, irmão cristiano? Como ela se manifesta no Filho de Deus? Por revelação. Que revelação? A revelação do Evangelho da graça. Fora disso, não existe salvação da mente. Não existe. Tá? Percebe? Porque mesmo que a pessoa diga que prega a graça, e hoje todo mundo diz que prega a graça, né? Mas se na denominação dela tem lá todos os movimentos da lei, né? Todo aquele mover religioso, as cerimônias, o paga-preço, isso e aquilo, e guarda sábado, e cumpre a lei, isso não é graça. Não tem renovação da mente, não tem revelação, a pessoa não entende a sua posição em Cristo, ela não conhece que é uma eleita do Senhor, ela pensa que ela que se faz eleita, ela que se unge, ela que aceita, tudo é ela, né? Tudo é eu, na religião é isso, né? Eu que aceito, eu que me esforço, eu que isso, eu que aquilo, tudo é eu. E aí quando a palavra verdadeira é revelada, você entende que você não é nada sem Deus, nunca seria. O que você é pelo amor e pela misericórdia de Deus. Entende? Não tem nenhum mérito seu, nem meu, nem de nenhum de nós. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Entende? Se você hoje é um salvo e você é porque Ele te salvou, porque Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Então esse tipo de entendimento, amado, só vem pela revelação da graça genuína. E aí acontece, né, consequentemente, a libertação também, como eu falei, das cerimônias, do paga-preço, das festas judaicas, dos sábados e de todo o contexto da lei de Moisés. Né? Então, amados, a salvação da mente dos eleitos de Deus acontece por revelação, a revelação do Evangelho da graça. Essa revelação ativa, né, nós usamos esse termo, né, entre aspas, como uma metáfora, né, ela ativa a mente de Cristo. Né? E faz o nosso entendimento compreender as coisas do Senhor. Nossos pensamentos são salvos e são levados ao envolvimento com o reino, a obedecer ao Senhor. Entende? Então, além de a salvação da mente, né, levar o nosso pensamento a obedecer a Cristo, ela traz como consequência vários benefícios. Então, ela se manifesta por revelação. Através da revelação da graça, nosso entendimento é salvo, né? E, como consequência disso, muitos benefícios chegam até a nossa vida. Então vamos falar disso, né? Nosso tema de hoje é esse. Salvação da mente, como se manifesta? É por meio da revelação da graça e por revelação, tá? Não é por imposição, não é por religião, enfim. E quais os benefícios, então, desta salvação? Vamos ver alguns exemplos? Como eu acabei de falar, a salvação da mente, ela ativa a mente de Cristo e nos faz compreender o Evangelho. A compreensão que você tem hoje do Evangelho,
né, de que você não tem mérito, tudo é pela graça, que você é um abençoado. Tudo que você recebeu foi dado gratuitamente por Deus. Esse entendimento que você tem hoje, ele não é seu. Entende? Esse entendimento foi a revelação do Senhor. É a mente de Cristo na sua mente que faz você entender isso. Vamos ler 1 de Coríntios, capítulo 2, do 12 ao 16. Vamos lá. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Amados, nós temos um estudo aí sobre o Espírito do mundo, tá? Se você quiser estudar, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, olha só, amado, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou ler o finalzinho de novo. Para que pudéssemos conhecer. Isso é salvação da mente, amado. É conhecimento. Tá? O Espírito revelou para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Por que a religião aí fora não aceita que as coisas são pela graça? Salvação eterna, somos abençoados com todas as bênçãos, eleitos, etc., filhos de Deus. Por que eles não aceitam que é pela graça? Porque na mente deles não há revelação para entender que tudo foi dado gratuitamente. É a mente de Cristo que salva a nossa mente e que nos faz entender isso. Por isso que na religião não tem esse entendimento. Versículo 13. As quais também falamos, né? Não com palavras que a sabedoria humana ensina. Tá? Ou seja, eu falo dos benefícios, da gratuidade da graça, do conhecimento de Deus, mas não é pela sabedoria humana. A sabedoria humana não ensina nada, tá? Do ponto de vista espiritual, né? As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Pegou, né? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Observe bem o 14, abençoado. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amado, a mente natural não tem capacidade de entender as coisas de Deus. Por isso que não é, por exemplo, um sistema teológico humano que vai revelar o Evangelho. O cara pode fazer teologia, ele, claro, vai reter o que é bom. Se você que está em graça quiser fazer, por exemplo, um curso de teologia, você vai fazer provavelmente alguma coisa boa, você vai reter uma outra coisa. Mas a revelação da graça você não vai encontrar ali. Porque a teologia é, sim, uma ciência humana. Ainda que, né, supostamente esteja baseada na Bíblia. Mas é uma ciência humana. Eu desconheço algum curso teológico que separe os pactos perfeitamente, que fale da escatologia consumada. Enfim, eu desconheço. Tá? Porque são coisas da mente natural. Esse entendimento da graça é só o Espírito. A mente natural não tem capacidade para entender isso aí. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Você vê que para muitos aí a palavra da graça é loucura. E não pode entendê-las. A mente natural não pode entender. Porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento é espiritual, amado. Tá? 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Aqui o sentido é de julgamento, né? Ou seja, o espiritual, ele julga bem tudo, o sentido é esse, né? E ele não é julgado por ninguém. Esse é o sentido aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha aí, ó. Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra linda, né? Percebe? Você tem a mente de Cristo porque você conhece a palavra da graça. É um benefício maravilhoso de ter a mente salva. É você compreender o Evangelho por meio da mente de Cristo. Então hoje você conhece, é um benefício conhecer a sua posição em Cristo, conhecer, né, tudo que nos foi dado gratuitamente, como Paulo falou aqui no contexto, né? Nós conhecemos tudo isso hoje. Isso é um benefício da salvação da mente. Um segundo exemplo aqui.
de benefícios que a salvação da mente traz. O descanso, veja bem, o descanso em relação às demandas espirituais. Amados, eu fui uma pessoa, e eu tenho certeza que muitos de vocês também, né, tiveram essa mesma experiência que eu tive. Eu fui uma pessoa que eu sofri muito na religião por causa que eu nunca descansei em relação às coisas espirituais. Ou seja, eu sempre me via perdido, em pecado, que por mais que eu fosse, e eu era um religioso bastante aplicado, né? Eu sempre fui um religioso muito envolvido nas coisas, muito aplicado, muito temente, aquela coisa toda, né? Mas mesmo com todo esse temor, essa aplicação religiosa, eu sempre me via em condenação, debaixo do pecado. Eu sempre achava que Jesus ia voltar no futuro e que quando ele voltasse eu ia ficar, né? Sempre pensava isso, sempre havia esse medo. Por quê? Porque na minha mente as coisas espirituais não estavam resolvidas. Então por isso que eu me esforçava, pagava o preço, cumpria tudo, tal, porque eu queria ganhar salvação por meio daquilo. Eu queria ser aprovado por Deus para ser salvo e tudo mais, porque eu tinha esses medos. Quando o entendimento da graça chegou na minha mente e resgatou o meu entendimento do conceito religioso, eu passei a descansar em relação a essas preocupações espirituais. Sabe, o medo do suposto diabo, o medo de Deus pesar a mão, e medo não sei do quê, e o medo do anjo de Deus vir e com a espada de fogo, e mas cada medo maluco, né? Mas é que a religião impõe isso, né? E me impunha na minha mente isso. Esses medos, cada medo absurdo, né? Eu vivia, por exemplo, quando eu era pentecostal, eu vivia apavorado com medo de Deus falar comigo. Porque supostamente Deus falava, né, no meio do sistema pentecostal, a pessoa falava nas supostas línguas, né, que é um outro absurdo teológico, né? Essas línguas pentecostais não existem na Bíblia, isso é uma bobagem isso aí. Mas as pessoas viviam falando aquela língua, dizendo que é língua dos anjos, ou celestial, sei lá o quê, e de repente Deus falava supostamente. E eu vivia apavorado, se Deus falar e falar comigo, sabe? Porque Deus vai usar a irmã Doquinha, a irmã não sei o quê, sabe? E vai falar comigo, eu vivia apavorado. Amado, você entende o descanso que a graça traz? Deus fala conosco pela sua palavra. Sabe? Interessante que quando Deus, entre aspas, falava por meio dessas pessoas, Deus só falava bobagem. Deus, entre aspas, tá? Só falava abominação. Só falava para cuidado, porque o diabo tá furioso, porque não sei o quê. Sabe? Eu só ouvia isso. Né? E eu achava que era Deus realmente falando. E vivia apavorado. E medo de perder a salvação, e medo disso, medo daquilo. A salvação da mente me libertou desses medos. E me trouxe descanso. Porque essa é a promessa de Jesus. Aliás, essa promessa, amado, vem desde lá. De Jesus ainda na carne, né? Segundo a carne, Jesus de Nazaré. Ele estava debaixo da lei ainda, mas olha a promessa que ele deu aqui, e que vale com certeza, obviamente, para hoje. Aliás, essa promessa foi para a graça, né? É uma promessa, eu entendo essa promessa de Jesus aqui como uma promessa profética, para a graça. Valia, claro, para aqueles irmãos ali daquela época, mas muito mais para nós hoje. Mateus 11, 29, vejam só. Tomai sobre vós o meu jugo. Amado, o que é assumir o jugo de Jesus? Jesus veio para estabelecer a graça, né? Obviamente ele cumpriu a lei porque ela tinha que ser cumprida. Porque a graça não poderia ser liberada se a lei não fosse cumprida. Então o Cordeiro de Deus veio para cumprir a lei plenamente. Tá? Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? É a graça. Percebe? É a graça. Assumam o meu jugo, porque existem dois jugos. O de Moisés, no caso existia, né, que estava em vigor ainda nessa época, o jugo de Moisés e o de Jesus. Jesus falou, assumam o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora veja o que ele prometeu aqui no finalzinho. E encontrareis
descanso para as vossas almas. Oh, meu amado. É promessa do Senhor o descanso. O descanso do sétimo dia já é uma realidade. O sétimo dia é a graça. Entende? Ele já está em vigor. O sétimo dia já amanheceu. Ele estará amanhecido e claro, né? Ele nunca mais vai... O sol do sétimo dia nunca vai se pôr. Será sempre dia claro. Vivemos no descanso do Senhor. O descanso foi profetizado para nós. Agora, a pessoa só descansa se a mente dela é salva. Entende o nosso interesse de estar sempre levando a palavra da graça aqui, amado? É para as pessoas alcançarem esse privilégio que nós alcançamos. Entende? De descansar na graça. De deixar de ter medo dessas demandas espirituais do sistema. E pânico, e, sabe, estou em condenação, porque Deus está aborrecido, porque eu tenho que pagar o preço, senão não vou ser salvo, senão não vou ser abençoado. A salvação da mente tira tudo isso de nossas vidas. Glória a Deus. Mais um exemplo, vamos lá? Através da salvação da mente, nós passamos a servir a Deus como Ele quer ser servido. Como que Deus sempre quis ser servido, irmão Cristiano? Por meio da lei? A lei foi algo transitório. Deus sempre quis ser servido em espírito e em verdade. Não em templos, não em montes, não por meio de mandamentos, disso e daquilo. Deus sempre quis ser servido em espírito e em verdade. E esse serviço só é ativado em nossas vidas por meio da salvação da mente. João 4, livro histórico, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e já veio, né? E agora é. Jesus estava ali estabelecendo, né? Cumprindo a lei para liberar a graça. Por isso ele disse isso aqui, né? A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha só. 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Alguns vieram perguntar para Jesus: Jesus, a adoração é no monte, como os samaritanos dizem, ou a adoração é no templo, como os judeus dizem? Olha o que Jesus respondeu. Vai chegar uma hora, e já é agora, né? Em que os verdadeiros adoradores não estarão dentro de um templo. Eles não vão orar mais para o templo. Eles não vão mais se dirigir a um templo. E nem no monte. Amado, essa palavra me emociona. Sabe, me emociona ter sido liberto dos templos. Me emociona ter sido liberto dos montes, da lei, dos sacrifícios. Isso é maravilhoso. E saber que hoje adoramos em espírito e em verdade. Servimos com a mente ativada no Evangelho. Que privilégio. Você hoje está liberto dos templos de tijolos. Que privilégio. Jesus deixou claro. Não é no templo nem no monte. Não tem espaço geográfico. Não tem isso. É em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Você só serve a Deus em espírito e verdade se a tua mente estiver salva. Enquanto a sua mente está na religião evangélica, enquanto a sua mente está na religião católica, nas religiões africanas ou de matrizes africanas, né? Ou no ateísmo, ou no hinduísmo, ou no budismo, ou no espiritismo, ou no que quer que seja, enquanto a sua mente está envolvida com todo esse movimento mundano, você não serve a Deus em espírito e em verdade. Mesmo sendo um filho, você é filho, como eu disse no início, você, por ser filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Né? Não digo você não, vou mudar. A pessoa que não está na graça. Tá? Eu não vou dizer você que está comigo, você já está na graça. Né? Para a glória de Deus. Mas vamos dizer assim, a pessoa que está lá, ela é filha de Deus. Ela tem o Espírito Santo. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Já nascemos com o Espírito Santo. Ela tem o Espírito, ela é filha de Deus, ela é salva da morte para sempre. Amém. Mas a mente dela está perdida, está presa. Então ela não serve em espírito e em verdade. Né?
Agora, quando a mente é liberta, aí sim. Você se livra das religiões, dos mandamentos, das imposições, sabe? Do pode, não pode religioso, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, você não precisa disso. Como filho de Deus, você sabe o que você deve ou não fazer e praticar. Porque o Espírito te direciona. Você não precisa de uma religião dizendo, ó, isso é errado, aquilo é errado, isso aqui é certo. Isso é uma bobagem, isso aí. Você adora e serve em espírito e em verdade. Mais um benefício? Mais um exemplo? Para a gente fechar? Com a mente salva, nós estamos aptos a buscar o galardão. Amado, nós acreditamos no galardão porque o galardão, ele atua em nós a justiça de Deus. Porque, veja, todos da boa semente são salvos, mas nem todos servem em espírito e em verdade. Então, uma maneira de Deus ser justo é ele galardoar aqueles que o servem de maneira adequada. Entende? Porque se todos fossem salvos, e como todos são, os filhos, né, os eleitos, são salvos, né? E se Deus não galardoasse, aquele que trabalha pelo reino de Deus e o adora como ele quer ser adorado, seria injustiçado, porque ele trabalhou e não recebeu nada, e o outro também, que era salvo, é salvo, mas não fez nada, e aí? Então, o galardão, ele é uma operação da justiça. Todos os filhos são salvos? Amém, todos são. Mas aquele que trabalha vai receber. Aquele que serve em espírito e em verdade, aquele que faz aquilo que Deus manda fazer e que revela, esse vai receber galardão. Entende? Então nós entendemos que a salvação da mente nos torna aptos a isso. Porque ela retira de nós a religião e nos direciona a servir a Deus como Ele quer ser servido, como nós acabamos de ver. E essas obras feitas pelo reino de Deus, e feitas em espírito e em verdade, com revelação, etc., o bem que fazemos e tudo mais, tudo isso redundará em recompensa na eternidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Vamos até o 14, tá? E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, tá? Paulo disse ali, eu lancei o fundamento como um perito arquiteto. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, repare bem nos materiais, ouro, prata e pedras preciosas. Né? São 3 materiais nobres, né? Aí depois ele fala, madeira, feno e palha. São 3 materiais que não têm tanto valor assim, ou valor algum, dependendo, né? Então são 2 tipos de materiais. Materiais que não têm valor e materiais muito valorosos. Então ele disse, olha, o fundamento eu lancei. Agora, quem vai edificar, aí vai ver. Né? Você vai receber a recompensa de acordo com o material que você usar nessa edificação. Então, se as suas obras forem de ouro, prata e pedras preciosas, e eu entendo que essas obras é somente quem tem a mente salva, quem serve em espírito e em verdade, tá? Porque quem não serve em espírito e em verdade tem obra de madeira, feno e palha. Tá? Percebeu a metáfora que Paulo está usando aqui? 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Né? Porque pelo fogo será descoberto. Percebe que o fogo, como eu já disse, ele é um símbolo do juízo de Deus. Tá? Então, o juízo de Deus, né, fará com que essa obra seja apresentada, seja descoberta. E o fogo, que é o juízo, provará qual seja a obra de cada um. Olha que interessante, né? 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer... Então, observe, amado, vamos lá. Ouro, prata e pedra preciosa. Esses materiais, eles permanecem no fogo. Ainda que o ouro, né, dependendo da temperatura, ele se derreta, e a prata, ainda assim, eles seguem sendo ouro e prata. Eles não acabam. Você está percebendo a metáfora que Paulo está usando? Então, se você usou na sua edificação, sobre a base que é Jesus, se você usou ouro, prata e pedra preciosa, o fogo não vai destruir a sua obra. Percebe? Então Paulo fala, se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Agora, se a obra for de madeira, feno e palha, o fogo vai queimar a madeira, o feno e a palha.
Então não tem galardão. Pegou a metáfora, né? A salvação da mente faz você ter obras de acordo com o que Deus determinou. Obras preparadas de antemão. Tá? Obras que Deus, desde antes da fundação do mundo, preparou. Então são obras de ouro, na metáfora aqui, né? De prata e de pedras preciosas. Essas obras passam pelo fogo e permanecem. Então a palavra diz assim: compete ao homem morrer uma vez e logo após a sua morte segue-se o juízo. Entende? Então existe um juízo de obras. Tá? Ainda que o juízo final em relação à salvação já se consumou, o que existe hoje não é um juízo de salvação ou perdição. Não. O salvo já é salvo, o perdido já é condenado. Ponto. Agora, existe um peso, uma balança para as obras em relação ao galardão. É o que Paulo apresenta aqui. Então vai haver uma, entre aspas, tá, gente? Isso é uma metáfora, tá? Uma pesagem das obras. A obra que permanecer, que passar pelo fogo, essa receberá galardão. Galardão no grego é mistos, a palavra no grego é salário, recompensa. Deus é justo. O justo é isso. A pessoa trabalha, ganha. Não é? Você vai lá trabalhar, você não vai trabalhar na empresa lá que você trabalha? No final do mês, você recebe seu salário. Ou se você é dono da empresa, você recebe lá o seu prolabore, porque você trabalhou. Por que você recebeu? Porque é justo você receber. Você trabalhou. Percebe? Deus é justo, amado. Então, a salvação da mente nos torna aptos a angariarmos o nosso galardão, a nossa recompensa, a promessa de Deus. A palavra diz que Deus é um Deus galardoador. Ou seja, Deus, certamente, ele tem prazer em galardoar os seus filhos. Então, amado, você vê os benefícios da salvação da mente? Como é precioso isso? Como é um privilégio você hoje estar em graça e ter a sua mente salva. Quantos benefícios que a revelação da graça trouxe para a tua vida. Amado, agradeça a Deus todos os dias pela revelação da graça. E você que está chegando agora na graça, está assistindo a gente agora de pouco tempo, amado, isso é um privilégio muito grande. Não desperdice essa chance que Deus está te dando de abrir o seu entendimento. Não fique preso a religiões, a denominações. Não agrade a homens. Muitas pessoas são assim, elas começam a ouvir a graça, mas elas ficam, tudo bem, eu estou gostando, mas eu não posso largar a minha igreja, porque o meu pastor vai ficar aborrecido, porque o fulano é de lá, o cicrano é de lá, se eu sair ele vai virar as costas para mim. Amado, olha só, o Paulo falou assim, se eu ainda agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Você vai agradar homens? Recebeu a revelação da graça, mas vai continuar na religião para agradar fulano e cicrano? Amado, isso não tem direção do Espírito para isso. Se você recebeu a revelação da graça, está recebendo, é um privilégio. E você tem que servir a Deus em espírito e em verdade, sem religião, e ser um instrumento de Deus para que essa graça que você recebeu chegue a outras pessoas. Nós temos que fazer de tudo, amado, que estiver ao nosso alcance, para salvar alguns, como Paulo disse. Eu encerro com 1 Coríntios 9:22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É o nosso sonho aqui. Nós queremos salvar o máximo possível a mente, né? Salvar a mente do máximo possível de filhos de Deus, da boa semente. A nossa batalha é essa, para que o Senhor também traga o descanso a esses irmãos, eles também alcancem o galardão deles. Enfim, vamos, amados, cumprir o nosso chamado. Deus nos predestinou para isso e tem nos capacitado para isso a cada dia, para levarmos a salvação da mente para o povo do Senhor que está no mundo, em nome de Cristo Jesus. Louvado seja Deus.